Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e é sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você. Seja muito bem-vindo, mais uma edição preparada com muito carinho, com o objetivo de levar conhecimento até você, obviamente, mas que o programa possa edificar a sua vida também. Já vou apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada em busca do conhecimento. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o Bispo Betão, ele que é ministro da Igreja em Vinhedo. Bispo, obrigado por aceitar o nosso convite, está novamente aqui no Vejam Só. Graça e paz, uma ótima noite. Graça e paz, boa noite a todos. Uma grande bênção poder vir aqui debater um assunto em perspectiva para defender os filhos e não os órfãos, né? Boa. Já trabalhou com spoiler aí, vamos ver depois, na hora que a gente entrar nas polêmicas mesmo. Perfeito. Mas para começar, Bispo, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja para quem nos assiste, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá também. Maravilha. Nós estamos na cidade de Vinhedo e somos a Igreja em Vinhedo. É uma visão de unidade. Então, todos os filhos de Deus da cidade de Vinhedo fazem parte da Igreja em Vinhedo. Nós nos reunimos ali na rua João Pescarini, 442. Temos reuniões todos os dias, às 19 horas, e ativos nas redes sociais todos os dias pela manhã, e também às 19 horas temos a nossa programação pela Rádio Vinhedo Web e por essa rede Igreja em Vinhedo. Também temos o canal Hebraico Revelado, onde eu ensino hebraico para todos que sabem. Boa. Inclusive, enquanto o Bispo Betão passava aqui as referências, as redes sociais já apareceram aí para você. Então, você pode acessá-las. Mas se você não anotou, passou rápido, não deu tempo, fica tranquilo. Nós vamos colocar tudo lá no nosso canal oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, para você poder acessar também e, obviamente, conseguir acessar e ter o conteúdo da igreja e do curso também lá para você. De novo, obrigado, Betão, pelo carinho com o programa. Grande prazer. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Anderson Souza, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Anderson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite e retornar ao Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, uma alegria estar aqui contigo. César, também conhecer o bispo, uma alegria também. Todos que estão aí conectados conosco aqui. Pastor, obrigado novamente pelo carinho. E para a gente começar, vou pedir, por favor, as referências da igreja para a gente. A nossa igreja, a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, a sede atualmente está na rua Jacob, 511, Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, São Paulo. E os dias de culto são domingo, né? Então, domingo às 18 horas. Depois tem também a quarta-feira, que é o culto de ensino, ou também chamado culto de doutrina. E também às sextas-feiras, às 19 horas, tem um culto de libertação. Boa. Então, aí também as referências da igreja. Inclusive, enquanto o pastor Anderson falava, os contatos que o irmão disponibilizou já apareceram aí para você. Você pode acessá-los e entrar em contato com o irmão por lá. Se não deu tempo de anotar, passou rápido, chega lá no nosso perfil oficial do Instagram, que nós vamos deixar tudo salvo para você lá. @programa Vejam Só é o local para você acessar esse conteúdo, certo? Vamos colocar na tela aí o tema do programa de hoje. E o que a gente quer responder é uma pergunta que é uma ideia que faz parte do nosso ambiente evangélico aqui no Brasil, que é a ideia do pai espiritual, dessa paternidade. E o que a gente quer saber é, de fato, precisamos, talvez até indo um pouquinho além, é um ensinamento bíblico. Como que isso funciona? Qual que é a ideia disso? Os objetivos, é bom, não é? Bom, nós vamos, obviamente, através da defesa dos nossos convidados, entender um pouquinho dessa questão e, obviamente, que você que nos assiste vai participar também. Primeiro, os meus convidados vão responder a pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir aí durante o programa e aí, na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também. Bispo Betão, o irmão vai começar respondendo, depois o pastor Anderson vai ter a oportunidade também. Precisamos ter um pai espiritual? Bom, tudo tem uma origem, né? Então, se você não declarar a sua origem, você pode perder a perspectiva do seu destino. Então, todos têm um pai. Reconhecendo, querendo ou não, tem um pai. Espiritual e biológico. Todos têm um pai. Agora, assim como existe abuso no seu pai biológico, você conhece um pai abusador? Há muitos pais abusadores. Existe muito abuso na questão do pai espiritual.
Por isso, nós temos que debater esse programa colocando em perspectiva as medidas. Tudo que você colocar na palavra que está fora realmente de uma condição saudável é que houve uma alteração nas medidas. Então, eu diria que nesse momento existe a paternidade espiritual, todos têm um pai espiritual, reconhecendo ou não pela semente que veio, pela palavra que foi colocada, mas o abuso faz com que esse assunto seja muito importante para ser colocado em perspectiva. Eu tenho 2 crianças adotadas, resgatadas, uma com 2 dias de vida, que está hoje com 22 anos de idade, outro com 11 meses, está hoje com 18 anos de idade. Então, eu tenho muita consciência do que é paternidade. Boa, então aí as reflexões iniciais, né, do Bispo Betão, que obviamente durante o programa vai ter oportunidade de aprofundá-las, né, e colocar outras explicações, inclusive sobre o conceito também, e qual é o conceito de paternidade espiritual. Sim. E às vezes até qual é o nosso entendimento disso também, que às vezes pode ter um problema nisso. Mas, bom, antes eu quero ouvir também a resposta do pastor Anderson. Vamos lá, meu irmão, precisamos de um pai espiritual? Então, vamos lá, na perspectiva de orientação, nós sabemos que um pai, ele orienta o seu filho, ele, enfim, cuida, nutre, gera, tem várias funções do pai. Mas quando nós observamos sobre precisamos, né, é algo que eu necessito, né, eu preciso. Então, partindo desse princípio, eu particularmente, eu tive muitos mentores, pessoas que me auxiliaram, pastores, enfim. No delongo da minha vida, líder de jovem, líder, enfim, de obreiros, enfim, toda a minha trajetória. Mas, assim, quando eu falo que eu preciso, automaticamente, eu particularmente, eu vejo que é salutar, é importante você ter. Mas dizer que eu preciso ou que eu necessito, eu estaria tirando a paternidade divina. Porque eu tenho um Deus como um pai, né? A Bíblia até mesmo diz, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre si e tal, e ali ore ao seu pai. Então, automaticamente, mas sim, um líder espiritual, é interessante você ter um líder espiritual, mas tendo Deus como um pai. Boa, também as reflexões iniciais do pastor Anderson, já deu para você perceber o caminho que eles vão seguir, mas eu quero ouvir também a sua opinião. Quero contar com a sua participação aqui no programa. Então, você acessa lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você acessa as enquetes que estão disponíveis para você votar, participar, obviamente, da sua visão também sobre o tema que nós estamos tratando. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção colocou lá no Instagram? Tá aí, ó, necessidade de um pai espiritual. Separamos ali 3 opções. Primeira delas, importante para uma orientação espiritual. Segunda opção, útil para um desenvolvimento pessoal. Tá vendo que aí a gente já colocou duas perspectivas. E a terceira opção não é essencial. Você não precisa de um pai espiritual para o crescimento, para o avanço nessas questões espirituais. Então vai lá, vote, escolha a opção que melhor se enquadra no seu pensamento e na postagem seguinte a gente sempre deixa aquela caixinha ali aberta para você poder justificar a sua escolha também, tá bom? Então vai lá, participe. Nós vamos separar alguns comentários e tentar colocar aqui durante o programa também, tá certo? Bispo Betão, vou voltar a palavra ao irmão e para a gente iniciar, eu queria que o irmão trouxesse aqui uma reflexão para o nosso telespectador sobre o conceito de paternidade espiritual. Porque eu sei que a gente escuta muito, fala muito, às vezes em várias igrejas até defendem, não, aqui a gente... Mas o que é isso? Do que nós estamos falando? Qual que é esse conceito de paternidade espiritual? De repente, o conceito que o irmão defende e, obviamente, se tem alguma divergência com o conceito que é amplamente difundido aí no nosso pensamento evangélico. Certo. O conceito que eu defendo em relação à paternidade espiritual é a origem da sua experiência espiritual e com quem você se relaciona. Então, é muito comum e amplo e sem discussão a questão do discipulado, né? Esta pessoa é a pessoa que me discipula. Pois é, a pessoa que teve a origem da sua experiência espiritual e jogou uma semente espiritual na sua vida e gerou você em Cristo, não para si, esse é o seu pai espiritual. Então, é saudável você reconhecer a pessoa que o Senhor usou e colocou para depositar sementes em você. Não é só uma questão do dia que eu levantei a mão e o dia que eu recebi a salvação, porque isso é bastante amplo. Mas a pessoa que continuamente está
colocando sementes, colocando palavra e tendo a responsabilidade de gerar Cristo em você. Então, o texto que eu apoio para isso está aqui em 1 Coríntios capítulo 4. Ele fala assim no versículo 15, 14 e 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus, amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E daí ele vai falar de Timóteo, coisas assim. Então, é um princípio bíblico, é uma prática bíblica e sofre muito abuso das pessoas que querem gerar para si. Mas nós temos a responsabilidade. Ainda que você diga que não, nós somos vistos como pais daqueles a quem nós, com responsabilidade, derramamos uma semente que vai gerar um fruto. E você vai depois reencontrar. E sabe que, biologicamente, a possibilidade de um menino ser igual ao pai é 5 vezes superior da menina ser igual à mãe. Então você vai encontrar o menininho e você fala assim, mas é a cara do pai. Tem 4 anos de idade, 5 anos, até usa às vezes a mesma roupa, né? Para ficar tudo igualzinho. Esse fenômeno não acontece na questão feminina. É uma questão cromossômica que vai trazer essa transferência. Então, eu sou grande adepto da responsabilidade, não serem preceptores ou pedagogos, que é a palavra grega aqui, mas serem pais, aqueles que geram com responsabilidade para formar Cristo, não formar a si mesmo. Boa. Pastor Anderson, quero ouvir também o conceito que o irmão tem de paternidade espiritual, qual é o seu entendimento, e, obviamente, se tiver divergência, que o irmão coloque esse contraponto do pensamento que a gente tem dentro do evangelicalismo nacional também, por favor. Perfeito. Eu gostei muito da pontuação do bispo. E a questão da paternidade, ela é algo salutar, como eu volto a falar. A gente vai observar que Paulo, ele sempre fala, né? Paulo, ele vai falar até lá nas epístolas Filemon, né? Por exemplo, né? Ele fala que Onésimo é um filho que ele gerou nas prisões. Mas quando eu atribuo a paternidade hoje, que é muito difundida, existe uma desconexão ao que Paulo mesmo, na época, fez com que fosse propagado, que ele vivenciou e que ele até mesmo deixou escrito ali nas Escrituras. Então, nós vamos observar hoje pessoas que pegam os seus discípulos ou seus membros e fazem com que esses membros sejam seus filhos, mas assim, e a responsabilidade, às vezes, que é transferida para esse filho, sendo que ele deveria também assumir a sua responsabilidade. Então, quando parte desse princípio, eu vejo que existe uma responsabilidade em cada um de nós como servos de Deus, como os filhos de Deus. E essa responsabilidade eu não posso 100% atribuir ela a uma pessoa, a um líder. Óbvio, o líder tem a responsabilidade de guiar, de conduzir, um pastor, enfim. E todos os dons ali, que são os dons de liderança, têm a sua responsabilidade. Agora, a paternidade, eu vejo que é algo muito sério, e eu acho que é algo muito pautado em Deus. Embora que Paulo utilizava disso como metáfora. Um filho que eu gerei nas minhas prisões, ou seja, está falando de alguém que ele ganhou, como nós usamos, né? Que ele ganhou para Jesus, né? De alguém que foi resgatado por Cristo. As igrejas que ele formava, ele estava falando justamente de pessoas que foram salvas por Cristo e que ali estavam seguindo o evangelho a partir daquilo que ele estava instruindo. Boa. Ô bispo, eu queria entender do irmão essa questão do uso da paternidade no seguinte sentido, com outras metáforas que a própria Bíblia coloca, como, por exemplo, do pastor, né, daquele que guia, dos mestres, daqueles que ensinam. Qual que seria a função do pai? Qual que seria o objetivo do pai na vida do cristão, né? Do pai espiritual, né, que nós estamos tratando aqui, né? A palavra hebraica, pai, todos conhecem, que é Abba. É a palavra mais simples de ser falada na língua hebraica, né? Eu estudei estudo hebraico há muitos anos, estive 33 vezes em Israel, sou formado pela Universidade de São Paulo, Universidade de Jerusalém.
E quando você chega na questão da palavra pai, é simplesmente o A com o B junto. O início do alfabeto, o Aleph e o Beit. Quando você transfere a palavra Beit e Aleph, inverte a palavra, você tem a expressão Bo, que significa o verbo vir. Então, com duas letras, você tem duas palavras de uma oração. Bo Abba, vem, Pai. O Pai é aquele que vem e está presente. Então, o que nós temos hoje, você vai aos fóruns, você vai ter vários casos de investigação de paternidade, e pessoas que têm o DNA biológico querendo realmente o direito de ser o filho de alguém. Porque é filho de alguém porque tem uma origem. Então, o que eu defendo espiritualmente é que você reconheça essa origem para ser nutrido por ela. Isso não tem a ver com os donos das igrejas, vamos chamar assim, com bem aspas, né? Que são pessoas que dizem assim, bom, eu sou abusivamente, todos são os meus filhos, porque ele está abusando dos filhos e pedindo aos filhos a autoridade. A letra Aleph é a autoridade. A letra Beit, em hebraico, é a casa. O pai, como autoridade sobre a casa, é o que está presente. Não é aquele que está impondo, mas a própria presença, né? A presença do pai já qualifica tudo. Então, é nessa condição de um ambiente saudável que eu defendo essa paternidade. Agora, temos visto, né, que os fundadores de igrejas e coisas assim constroem uma hierarquia onde eles se colocam como um pai espiritual, exigindo devoção dos filhos. Então, é essa devoção que é realmente o grande problema que traz à paternidade espiritual essa condição de corrupção. Então, não vamos adorar. Jesus falou, a ninguém chamais de pai. Mas você chama por que ele falou isso? Porque há um só pai que está no céu. E continuou, a ninguém chamais de mestres. Então, nós temos a referência de mestre e de pai em Deus. E reproduzimos essa referência. Então, Mateus 23, que tem esse texto, fala assim, puxa, não chama ninguém de pai. Por que isso? Porque há um só pai que está no céu. Então, nós representamos esse pai no mesmo espírito. Só para concluir, se eu chamar você de um homem de Deus, você pode concordar. Se eu chamar você de homem-deus, você vai dizer, não, eu não sou Deus, eu não posso ser adorado. E com certeza não deve ser adorado. Mas a vida de Deus está em você. A natureza de Deus está em você. Então, nessa perspectiva, você é um homem-deus porque Deus habita em você. Na questão da paternidade, mesma coisa. Eles querem o contrário, só exigir devoção. E não estão dando a vida e a natureza, que é aquilo que forma um ser espiritual. Pastor Anderson, o irmão acredita que de fato, a degradação, não do termo, mas da ideia dessa paternidade espiritual é o maior problema? Exatamente. E é por isso que, desculpa até cortar antes do irmão defender o raciocínio, é melhor evitar para não dar espaço para isso? Exatamente, porque existe um abuso, uma inversão de valores a partir da palavra. Assim, olhando biblicamente, a gente sabe que esse conceito é um conceito bem neotestamentário. Vai ver lá no Antigo Testamento, quem foi o pai espiritual de Abraão? Quem foi o pai espiritual de Noé? Quem foi o pai espiritual de Moisés? Quem foi o pai espiritual de Elias? Depois que parte-se de Elias, aí sim, a gente vai ver Eliseu ali. O próprio Eliseu, quando Elias vai e lança a capa, Eliseu vai dizer, deixa eu beijar meu pai e minha mãe e te seguirei, né? Que era uma cultura, que há quem diga que essa cultura de lançar a capa era uma paternidade, assumindo ali, a partir daquele momento, uma liderança sobre aquela pessoa, né? Aí Eliseu vai dizer, não, deixa eu primeiro beijar meu pai e minha mãe e te seguirei. Mas era mais algo relacionado ao ensino, à instrução. Agora, exige-se algo que eu sou seu pai espiritual, então você tem que me dar X de dízimo, e aí vai subindo, aí você tem que me dar uma primícia, aí você tem que me dar uma outra oferta, porque você é meu filho espiritual, você está debaixo da minha custódia, aí você tem que me honrar, aí vai entrando o princípio de honra. Isso daí vai virando, de repente, uma bola de neve e a pessoa fica totalmente perdida. Então, por isso que eu vejo, sim, Paulo usou esse termo, usou de forma metafórica, falando de fato que é um filho que tinha gerado na prisão, ele vai falar a respeito de Onésimo, ele vai falar a respeito de Timóteo, ele vai falar a respeito de alguma das igrejas também que ele gerou a filhos espirituais, mas eu vejo que é um conceito que tem se deturpado.
Hoje as pessoas estão querendo usurpar, às vezes, da fé da ingênua pessoa que está iniciando, usando esse termo de paternidade, para usurpar da fé ali, daquela pessoa simples ali que está ali congregando, servindo a Deus e automaticamente precisando de um intermediário entre ela e Deus. E, na verdade, nós, como líderes, nós somos guias. Nós somos guias, a própria Bíblia fala, nós somos condutores. Podemos até usar o termo tutor, mas eu jamais acharia muito pesado usar a paternidade em relação à deturpação. Tá. Bispo, óbvio que se o irmão quiser ter seus comentários também em cima da fala do pastor Anderson, pode ficar à vontade. Mas eu queria só que o irmão também fizesse um comentário. O irmão citou Paulo. O pastor Anderson também tem citado bastante Paulo. E eu queria trabalhar com essas metáforas que Paulo coloca, porque ele também vai falar da questão do alimento, né? Eu queria dar alimento sólido, mas ainda estou no leite. Então, Paulo vai usar uma série de figuras de linguagem para transmitir o seu ensino. E, na verdade, ele não quer dar mamadeira para ninguém, né? Sim. Será que nessa questão da paternidade não é o mesmo princípio? Existe metáfora, né? Ele falou em bola de neve, não é metáfora. E quando você precisa renascer em Cristo por um conceito reto, também não seria metáfora, apenas uma figura de linguagem em extensão coloquial. Mas o que precisamos no conceito que você perguntou? Declarar efetivamente que, olha o que diz Gálatas capítulo 4, no versículo 6. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Então, existe um conceito e existe a referência. Há um Espírito clamando ao Pai que venha. E quem ele vai usar para essa resposta dessa condição? Ele vai usar uma figura de paternidade espiritual que vai trazer a você a condição da referência. Então, se você não tem, ou se você foi abusado, ou se você está traumatizado com essa condição, isso é plenamente perceptível e até entendido. Agora, o que nós precisamos é não anular esse conceito, porque nós temos o 8 e 80. Nós temos aqueles que falam, não, mas esse que pediu dinheiro e disse aqui. E o que você vê, os abusos que acontecem são na intimidade da família, né? O caso de filhas abusadas pelo pai é grande. Os casos de pedofilia existem aos milhares. E isso está acontecendo porque há uma vulnerabilidade e há realmente a falta de uma figura de autoridade que possa tomar esse papel. Então, eu acredito na realidade de um pai espiritual que possa se colocar. Bem colocado, Amado. Quem foi o pai espiritual de Abraão? Ele recebeu um chamado para ser pai. Abraham. O nome dele foi mudado de Abram, pai elevado, como um sentido de um status, para Abraham, botou a letra rei no meio, que é a própria letra do nome de Deus, de Yahvé, do tetragrama, que significa pai multiplicado. E nós não seremos pais se fôssemos estéreis, mas porque existe o poder dessa fertilidade, então existe a figura da paternidade. Mas, declaro de novo, na questão da metáfora citada, existe muito abuso. E isso realmente traz a essa perspectiva uma condição de mais tristeza, mais dano, como também citou, que eu concordo, cultura da honra, um montão de coisas que existem aí, que é completamente deturpado, porque estão levando as pessoas a colocar num pedestal alguém que é o pai, que deve estar junto, né? Sim. Você tem que fazer requerimento para o seu pai, o teu espírito clama para pai. Tem que ter uma relação da intimidade. Agora, a pessoa chega nesses grandes conglomerados, né? Ele é meu pai, você nem o conhece, né? Então se cria uma veneração completamente fora do contexto. Eu tinha até preparado uma outra pergunta, Bispo, mas acho que agora no final você citou um aspecto que eu acho muito interessante. Depois eu vou pedir para o pastor Anderson também comentar, que é essa questão dessa paternidade distante, né? Pelo que eu estou entendendo, o irmão tem defendido um conceito de discipulado bíblico, de acompanhamento, de proximidade, pai com filho. Sim. Até citou no começo da imitação, né? Sim. Do filho imitando o pai. Mas esse aspecto que o irmão levantou é interessante. Vê de regra, nessas grandes igrejas, esse pai espiritual, ele está completamente distante. É não só conhece. para cobrar, é só para cobrar. É verdade. É triste isso. É triste as pessoas que estão assistindo e pensando, puxa vida, eu tinha ele como pai. E tanto essa figura da paternidade espiritual não é para sempre.
Porque teu pai vai morrer, né? Uhum. Meu pai faleceu em 2019, com 90 anos, né? E escreveu muitos livros, foi fundador dos seminários, uma figura que, na minha vida, marcou profundamente, né? Matemático, como eu, também virei matemático por causa dele, né? E as experiências, né? Só contando a experiência dessa paternidade que eu sinto rapidamente. Eu tinha 6 anos de idade, falei, pai, eu sei contar até 100. Ele fala, que bom, então conta para mim. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, ele pode parar. Por quê? Começa no 0. Eu falei, 0, pai? Você fala, meu pai não sabe nada, como 0? 0 não existe. Ele botou a mão no ombro e disse, um dia você vai saber que entre 0 e 1 existem infinitos números. Naquela eu não entendi nada, eu fiquei até chateado, meu pai cortou meu barato, não quis ouvir eu contar até 100. Quando eu comecei a evoluir, eu falei, uau, começa mesmo no 0. Entre 0 e 1 tem infinitos números. Uhum. Então, essas lembranças são as coisas que o teu pai te ensinou. Então, os pais espirituais precisam ensinar. Paulo usa, não é um pedagogo, é um pai, é o que vai gerar. Ele diz, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não está formando a si, ou a sua doutrina, ou a sua forma, está formando Cristo. Então, defendo veemente que isso tem que ser resgatado no ambiente saudável. Pastor Anderson, eu até queria que o irmão comentasse essa questão e ideia de discipulado, que eu acho que, de fato, é muito presente na ideia, principalmente da igreja primitiva, né? Da igreja neotestamentária, mas que hoje se perdeu demais. E aí depois, obviamente, faço uma observação sobre essa paternidade, porque eu acho que o bispo Betão levantou muito bem desse aspecto da distância, né? Se a figura é importante, se o conceito é importante, bíblico, como ele tem defendido aqui, de fato a gente vê pouco isso nas nossas igrejas. Bom, o discipulado já é raro, né? Por mínimo que seja, já é raro. Com essa questão da figura do pai, então talvez é mais difícil ainda, por favor. Então, o conceito do discipulado, ele é um conceito, de fato, é um conceito assim que eu vejo particularmente, cara, o discipulado ele é fundamental para o crescimento de uma igreja. Se não tiver ali discípulos, automaticamente a igreja ela para de crescer, porque se está tendo discipulado é porque está tendo crescimento. Pessoas têm vindo para a igreja, enfim, têm iniciado a sua fé cristã e automaticamente ela passa por esse discipulado. Mas o discipulado também hoje nem, assim, o pai que todos dizem como se fosse um pastor presidente ou como fosse um apóstolo ou fosse o bispo primaz daquele local ali, ele vai ter que gerar outros pais. Então ele vai ser um avô. Ele não vai ser mais um pai, porque... Já está expandido o conceito, já está difícil com o pai. Você viu como ele com concordou? avô espiritual, aí Viu como agora... ele concordou? Acabou o debate, não tem debate. Assim, ele vai ter que ser um avô, porque ele vai ter que... Um pastor, você enxerga, não tem como ele, um conceito dele, é um pai aqui, mas como que ele vai descer lá para ele? Não tem como. Então tem que se trabalhar com conceitos de liderança. Eu entendo. Então você levanta líderes e esses líderes discipulam. Porque um pai, e aí eu já vou colocar um dentro do outro, construindo um raciocínio, mas eu estou colocando um dentro do outro, se a gente for para analisar, um pai ele é uma figura presente. Uhum. Ele é uma figura presente aqui. Próxima, né? É próximo. Ou pelo menos deveria ser, né? Deveria ser, Uhum. mas é para ser. No conceito de pai, partindo desse princípio bíblico, por isso que eu entendo que Paulo usa muito da metáfora. E não é só metáfora, ele usa de um contexto da época. Porque o contexto de Paulo da época era um conceito, por exemplo, ele mesmo fala de que ele foi ali discipulado por Gamaliel. Então era o conceito esse conceito que é um conceito que está levantando-se hoje, que é o conceito de ter um mentor. E hoje se tem mentor para várias áreas. Eu acho isso muito importante, porque você tem alguém que é mais experiente. Mas esse conceito é um conceito que lá atrás, já, antes até, no tempo de Sócrates, enfim, aquele tempo lá socrático, até antes ali, já se nasce esse conceito de mentor, de ter um tutor, de ter alguém mais experiente que você. Então, agora partindo do princípio do pai, é uma figura muito próxima. Por isso que eu tenho Deus como um pai.
que eu entro no meu quarto, dobro o meu joelho, oro a Deus, e a Bíblia diz que o Pai que vem em secreto, né? A Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus, automaticamente. Então, eu entendo da paternidade divina. Agora, eu entendo o conceito de paternidade de um homem, de um pastor, embora que seja, mas ele teria de ser próximo. Como que ele vai ser o meu pai e ele está lá distante? Ele é meu avô, porque ele colocou outros líderes e não dá. Porque tem coisas que você, como um pastor, você tem uma visão, você tem uma percepção, uma perspectiva que não dá para você ir lá e atender um discipulado. Então, um pastor, ele tem, e isso é uma realidade, é o crescimento da igreja, isso é enxergar o crescimento da igreja, o avanço da igreja. Porque, por exemplo, imagina um pastor, que é um pastor presidente, então ele vai lá discipular. Não, deixa daqui. E não está errado. A Bíblia mesmo fala do conceito ali dos pastores e os diáconos, enfim, né? Sim. Uns vão servir à mesa e outros vão falar a palavra. Agora, automaticamente, então, eu partindo desse princípio, eu vejo que existe essa distância e essa distância separa também meio que essa paternidade. Sim, não dá para esse pai, pelo menos ele não seria presente, né? Essa questão do avô é interessante porque Deus também não é avô. E ele vive na eternidade. Então, é só pai, não é avô. Então, não pode existir avô. Porque a paternidade espiritual existe para que o seu filho se torne pai. Então, o ciclo, se vamos dizer assim, dessa maneira hierárquica, é o filho se tornando pai e a relação termina aí. É como se fosse um programa matemático. Ele não considera, é uma entinema da classe de morfemas, não sei, é uma questão matemática de programação. Ele não considera essa linha de programação não existe para o avô. É só o pai e o filho. Não, mas se você é filho, então você é atribuído como avô. Não, no programa não. No programa matemático, não há uma atribuição de variável filho, neto, para o avô, porque não existe essa relação. A relação é só o pai que gera filho para que ele seja pai, no seu conceito geracional. Olha a questão interessante de Abraão. Abraão foi chamado aos 75 anos. Ele não tinha filhos. Aos 100 anos, ele gera Isaac. 25, o tempo geracional. E Isaac depois se torna pai. Então, e parou. E não coloca essa questão do avô. Né? Depois, os próprios filhos de José são considerados filhos de Jacó, Efraim e Manassés, entram como da tribo de Israel. Não tem a questão do neto. Você escuta, mas são netos. Mas duas tribos, Efraim e Manassés, que fazem parte, junto com Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Gad e Asher, eles são netos, mas não há o conceito do neto, porque não há essa linha de programação, para dar um exemplo dentro da matemática. Então, filho é gerado até se tornar pai, e que se tornem pais. Eu trouxe aqui 5, 4 filhos que até vivem comigo. Todos eles podem dizer, de alguma palavra minha, que o gerou em alguma constituição. É só isso. A semente que vai gerar nele. Reconheça essa palavra, aqui está um fruto. De quem é o fruto? O fruto de Deus. E a semente? A semente veio dele. Aí encerra todo o assunto, na minha questão. Não, eu compreendo também, mas eu acho que a ideia que o pastor... Inclusive, não sei se o irmão queria fazer algum comentário, pastor. Mas agora já foi. Já passou? Então tá. Já nem leu. Porque o que eu acho que o pastor Anderson levanta é a questão da distância, né? Sim. Que é aquilo que o irmão levantou de um líder, que aí chama para si a paternidade daquela... Também, né? Não sei se é licença, mas é um conceito bíblico. Que a Bíblia mesmo não usa esse termo neto, fala filho de filhos. Fulano é filho de filhos e vai ter filho, vai gerar filhos de filhos, enfim, então tem toda essa questão. É que nós temos um conceito moderno, também é outro assunto muito importante, falar sobre liderança. Nós vemos tanto falar de liderança, não tem a palavra líder na Bíblia. Não existe a palavra líder. Nem a classificação, eu sou o líder. A Bíblia tem a palavra cabeça, rosh. Que esse é o cabeça. Um exército devia ter um líder. Tem capitães e toda a estrutura hierárquica de um exército que se forma num só corpo. Então, a visão que o Senhor tem de estrutura é corpórea e é orgânica. Agora, você pega as corporações, elas são piramidais, egípcias, morte. Tem um ali em cima, depois uma base assalariada sendo massacrada para que aquele que está de cima possa oferir ganhos dos trabalhos escravos, dos chamados filhos ou até mesmo empregados. Então,
eu defendo veemente a estrutura do corpo de Cristo. E o que nós chamar alguém líder? Eu não sou líder de nada. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Essa questão de liderança e colocar o líder e apontar que manda em alguém, não sei o quê, outro manda no outro, é um conceito também errôneo de discipulado, porque a questão de liderança não é colocada. Eu já li centenas de livros de liderança, Bíblia, que eles apontam Neemias. Tudo é Neemias, o líder que fez. Ele recebeu um chamado de mobilização. Então, a referência deve ser usada. Há muito abuso também na questão de liderança. Talvez, até, pastor Anderson, acho que esse tópico é interessante, porque essa questão da liderança, apesar de conceito, você entra como um sinônimo dessa paternidade. Sim. Então, tem igreja que não usa o pai espiritual, porque isso daí está errado, mas usa o líder. C'est la même chose. É. E usa o líder, e aí não muda nada. E a maioria faz isso. Mas exatamente, o conceito que eu estava falando é justamente dessa distância, né? Que eu usei eu usei mesmo como se fosse uma metáfora, né? Como se fosse... Porque eu estou falando dessa questão do avô. Repetir bola de neve. E eu estava usando a questão do avô como fosse de fato, ali, uma distância, né? E um pai, ele precisa estar próximo, né? Que ele esteja, ele precisa estar próximo, né? Um pai é uma figura que, por exemplo, eu vou na casa do meu pai, eu abro a geladeira, enfim, eu tenho uma liberdade. Óbvio, meu pai é mais antigo, então automaticamente tem muita coisa que ainda tem que pedir permissão, né? Mas eu tenho uma liberdade, porque é meu pai, e nem sempre você vai conseguir ter essa liberdade, às vezes, de acesso a um determinado líder. Tem líder que você não tem como ter um acesso a ele. E é interessante, porque se todo mundo tivesse, ele entra num momento, né? E eu falando a questão do líder, porque assim, é um pastor, um pastor que é um pastor, enfim, até o presidente não tem, né, essa expressão, pastor, presidente, não tem não tem na Bíblia. Mas tem muita coisa que não tem na Bíblia e nós aplicamos e o conceito que a gente consegue compreender. Eu tenho um livro que eu tenho escrito chamado Obed-Edom, o Guardião da Arca. Então eu falo da trajetória de Obed-Edom e eu falo da geração. Obed-Edom gerou vários filhos, gerou vários netos. E eu falo dessa questão da presença de Deus nos auxiliando a gerar. E aí eu te falo, mas defendendo sempre o conceito de liderança, o conceito de liderança, não estou nem falando do termo, o conceito de ter alguém que está ali guiando, conduzindo, levando, tirando a pessoa de um ponto A e levando até o ponto B, auxiliando ela a sair. Lógico, no meio do caminho, como que a gente vai fazer alguma coisa sozinho? Sim. Se não tem um teólogo para nos ensinar, se não tem, a gente senta para aprender com alguém. Eu tenho um amigo que ele falava assim, que ele falou que um dia ele foi no monte, ele estava lá orando, de repente ele sentiu uma luz vindo, abriu a cabeça dele e colocou todo o conhecimento dentro da cabeça dele. Não, no mínimo você está delirando. E daí lá na frente a gente foi descobrir que era mentira mesmo, que era uma invenção da cabeça dele. Por isso não existe. A gente tem que entender que, sim, Deus nos unge, Deus nos capacita, mas eu vou ter que me submeter ao ensino de alguém. E não quer dizer porque eu estou me submetendo que ele é meu pai espiritual. Ele pode ser considerado metaforicamente, mas ele é alguém que me conduziu, que me instruiu, que me ensinou. Sim, esse aspecto de revelação eu também acho, sempre fico assustado, né? Porque sempre aparece alguém aqui no Vejam Só que fala isso, né? Essa discussão aí não tem porque Deus já me revelou e eu tenho a resposta. Aí eu sempre fico assustado, falo, cara, na história inteira, só para ele, né? A gente sempre fica meio assim, mas... É que a própria revelação. Revelação é tirar o véu. E quem removeu o véu foi Jesus Cristo na cruz. Então mas de todo mundo, né? A tua revelação é dizer, olha, eu estou enxergando a aliança, eu estou enxergando a intimidade. Isso é revelação. Todo o resto de revelamentos que tem por aí, né? Agora, eu tive uma experiência com meu avô, por exemplo. Meu avô falava assim, agora a música falou assim, falava, Betão, o sol não me pega na cama. Isso me guardou, deixa, né? Deixa o homem preguiçoso. Isso eu já ouvi já. Ele estava sempre de pé, eu nunca vi meu avô dormindo. Mas, para mim, o avô era como um pai também, porque está te ensinando e colocando sementes. O princípio de uma semente vai gerar um fruto é o princípio que norteia toda essa condição. Sim, mas, bispo, perdoa-me até se eu estou sendo indelicado com os meus questionamentos, assim, porque eu realmente tenho dúvidas. Eu realmente tenho dúvidas sobre o conceito. E presbiteriano mais ainda, né? Porque sim. Calvino era teu pai, não? Não. Então, ainda bem. Não mesmo. Ainda bem.
Eu fico com a ligeira impressão de uma questão assim dessa paternidade num conceito simples e único, dogmático. O irmão tem citado os seus exemplos de vida e acabou de falar do avô como um exemplo muito próximo. E aí a gente retoma aquela questão anterior de que com a distância é muito difícil você realmente imitar o seu pai, como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 4. Sim. Eu gerei vocês e por isso quero que vocês sejam meus imitadores. Mas isso necessita de uma proximidade. Se a pessoa não está próxima, parece que a única coisa que a gente repete é a dogmática. É verdade. Então, o líder fala alguma coisa, então vamos fazer porque é o nosso pai. Mas, assim, não é exemplo. Até porque, via de regra, o próprio líder não faz também, né? Sim. Bom, aí é outra discussão. Verdade. Mas fala um pouquinho disso pra gente. Eu creio que essa questão da proximidade é essencial, porque um filho só é gerado não numa proximidade, numa intimidade, né? Tem que estar dentro. É que é via de regra o conceito do discipulado, né? Então, se não existe o reconhecimento de que essa semente, essa palavra gerou em alguém essa condição de conexão, porque o que eu enunciei um princípio em 2015 chamado assim: todo ingrediente forma num ciclo uma conexão, desenvolve uma trajetória que se completa em multidimensões. Então, para explicar um processo, o ingrediente são seus dons e talentos. O ciclo é o tempo. A conexão é justamente a intimidade, que vai desenvolver uma trajetória, que é um caminho. E esse caminho resulta em testemunhos em muitas dimensões. É Deus que pega os seus resultados e vai colocando tudo multidimensionalmente para dizer: eu estou voltando, eu preciso disso. A igreja hoje está gerando mais do mesmo. Então Jesus não volta, porque ele está precisando de outros testemunhos de resultados. Então, o testemunho da unidade, de um debate muito produtivo como esse, de diferentes perspectivas, mas em unidade. Né? Eu vou ler o livro de Obed-Edom, porque eu amo hebraico, eu amo Obed-Edom, estive lá em várias vezes, os lugares, na eira, nas situações, a história maravilhosa, a tenda de Davi, tabernáculo, maravilha. Podemos vir aqui nos programas, ter perspectivas diferentes, mas somos um em Cristo. Então, essa condição de maturidade e esse testemunho, ele é muito importante. Jesus só vai voltar quando os testemunhos forem produzidos. Mais do mesmo vai ficar igual álbum de figurinha, né? Dá repetida, Não o álbum nunca completa fica nunca. cheio e Jesus nunca volta. Não completa nunca. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho também, rapidamente pra gente, porque nós estamos falando mal dos pais aqui pra caramba. Né? Arrebentando com o pai. Tudo que é pai, nós estamos martelando. Mas, às vezes, também o filho não ajuda. Sim. Então, assim, tem muito pai que é bom, tem muito pai que quer, que faz, que está presente, está próximo. E, principalmente no nosso meio aqui do evangelicalismo, bispo, aí eu acho que fica mais forte isso. Porque, via de regra, a gente não quer crescer mesmo, né? É verdade. A gente quer ficar só pendurado no pai, né? Então, o pai que ora, o pai que lê, o pai que clama, o pai que faz tudo. Eu deixo pro pai que ele resolve. E aí... Você não cresce. Não tem pai bom que resolva. Isso vai resolver. Mas Paulo colocou o sistema de criação pai e filho, dizendo: escuta, devido ao tempo, Hebreus 5, 14, 17, devido ao tempo, deveriam ser mestres. Essa é outra polêmica. Mas vocês estão aí, eu preciso dar alimento sólido para você, eu tenho aqui na geladeira alimento sólido. Você vem aqui, só posso dar leite, você não tem nem dente. Não desenvolveu. Então, esse infantilismo do evangelicalismo é realmente assustador. A pessoa está há 30 anos na igreja, ela repetiu 30 vezes o primeiro ano. Né? Ela não cresce, ela não desenvolve, ela não amadurece. Então, ela se torna presa desses esquemas, armadilhas e estruturas. Agora, o filho é ruim, mas o pai, bom, é o filho pródigo. Né? O pai está esperando. O amor do pai é absurdo. Né? Meus filhos erram constantemente. E eu que estou aprendendo a educá-los, né? Porque você quer... E a palavra fala, o pai disciplina o filho que ama. Sim. O que não ama, ele não disciplina. Mas eu queria ver, você trouxe os filhos, você falou, eles estão aqui. Se eles tivessem repetido 30 vezes o primeiro ano, esse pai que ama aí. Seria triste para o pai, mas não existe. Ó, você tem ex-mulher... Já tinha tirado da escola, já. Você tem ex-mulher... Ex-cunhado, graças a Deus, meu ex-cunhado é legal, né? Ó, meu ex-cunhado, nem bloqueio no WhatsApp, é meu ex-cunhado. Né? Você tem ex-mulher, ex-cunhado, ex-tio, ex-nora. Você não tem ex-filho. Não tem.
Você tem. não tem ex-pai. Não, alguém pode Então, até falar, mas ter não tem. Essa né? relação pai Não e filho quebra, é a palavra, ela se mantém, ela não gera netos e ela não gera situações de exclusão. Então, pai e filho tem que ser mantido. Essa é a minha visão perpétua. Ô, Betão, deixa a visão perpétua, é boa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você começou a fala falando, o apóstolo Paulo afirma, e aí citou Hebreus. O irmão defende que Paulo é o autor de Hebreus? Eu defendo que Paulo é autor de Hebreus. Senão eu quero conhecer quem foi. É um livro fantástico. Não, sim, pode sim. ser Apolo. Pode ser o quê? É o Espírito. É que eu perguntei isso porque se o irmão Sim. falasse que eu defendo, eu tenho provas e tudo mais, a gente ia fazer um debate com isso. Não tenho provas. Não tenho provas. Mas não tem nenhuma linha de raciocínio para defender a isso? A linha de sim? raciocínio é justamente que a palavra hebreu, Eber, é aquele que cruza o rio. Né? E Abraão, Eber, chamado de hebreu, vem de Abraão, que cruzou o Tigre e Eufrates e conquistou a terra. Então, porque Paulo cruzou fronteiras incríveis, terceiro céu e oportunidades, e ele menciona no livro de Hebreus toda essa grande perspectiva. Então, não vejo alguém na Bíblia com tanta experiência para escrever aquilo que está escrito, que não Paulo, que cruzou o rio, o verdadeiro hebreu. Produção, anota aí, depois converse direitinho com o bispo aqui. Esse debate é bom, e se ele topar, porque é difícil achar. Mas vamos lá. Eu debato qualquer assunto. Qualquer assunto? Qualquer assunto. Do Aleph ao Taf. Vamos fechar o parênteses aqui e vamos voltar. Pastor Anderson, eu queria que o irmão falasse dos filhos também. O senhor está sendo muito crítico com os pais, está batendo demais no pai, mas e aí eu vou ter que concordar muito com o bispo Betão que os filhos realmente não ajudam. E fico com a impressão que a gente tem uma geração cada vez mais preguiçosa nessa questão do desenvolvimento. Ninguém quer sair debaixo da asa do pai. Então, é exatamente isso que eu estava aqui já pensando, né? Em relação àquela transferência de responsabilidade. Porque a paternidade ela é muito importante, mas existem muitas pessoas que automaticamente, quando ele entende que ele tem um pai, ele fica sem a responsabilidade. Então, meio que tira a responsabilidade sai das costas dele. Então, assim, essa questão de filho, eu particularmente, eu nunca tive boa experiência com esse negócio de pai. Sempre algum líder me chamava de pai, lá na frente dava alguma coisa. Eu não gosto de chamar ninguém de pai, chamava de pai, não, me chamava de filho. Né? Porque, assim, eu tenho 33 anos e eu sirvo a Deus, enfim, de longo da minha juventude. Aceitei Jesus com 19, então estou nesse período aí servindo a Jesus, então automaticamente eu sempre fui mais novo do que eu sempre fui muito sério, então eu sempre já fui pegando cargos, pregando fora, sempre, enfim, prego o Brasil todo, sempre preguei, desde que quando eu estava com 1 ano de convertido, já estava pregando, porque eu mergulhei, fui muito estudado, fui estudando bastante, fui fazer faculdade teológica, enfim, fui avançando ali. Então, automaticamente, eu sempre era o mais novo. Né? Então, eu fui todos os cargos mais novo. Então, sempre alguém que me chamava de filho, lá na frente, ele falava isso aqui. Então, eu fui meio que isso aqui é algo pessoal. Eu vim no programa porque eu achei bem interessante isso aqui. Eu falei, porque isso é algo meu, que nunca deu... Eu prefiro chamar de pastor. De chamar de pastor mesmo, ô pastor, fulano. Tem pastor que me manda mesmo, ô filho, ô pastor, não chamo de pai. Eu já tenho meu pai. Mas é algo que aconteceu, que eu não tive boas experiências. Mas dentro do meio pentecostal mais tradicional também não é uma referência tão comum, essa questão do pai. Não é usual. Vocês não usam, por exemplo... Vocês têm uma figura muito importante do pastor líder, presidente, né? Isso. Até denominado assim, pastor-presidente, né? Pastor-presidente. Mas ninguém chama de pai, né? O pastor-presidente, sim. Em alguns lugares, sim. E tem alguns até que gostam. Meu pai, fulano, meu pai. Usa, mas já usa, assim, meio que já com pretensão.
Entendi. Quer se Já meio que aproximar, vai tá. descendo aquele pastor ali para se aproximar, para gerar um rapport ali, mas é uma realidade que no final do dia é somente por Sim. meros interesses. Então, automaticamente, eu prefiro trabalhar mais essa figura centralizada, o pastor fulano, tal, eu sou obreiro, né, que eu sirvo a Deus lá naquela igreja e tal. Eu, particularmente, sempre pensei assim. Agora, em relação ao que você falou de filhos, tem filhos que tem filhos e filhos, né? Mas filho é algo complexo, né? Porque eu, como um pai, tem coisa que não tem como você não relevar, entende? Então, enfim, eu acho que eu aproximo muito. Eu não sei se o pastor deveria ser tão aproximado assim. Depois ele precisa conduzir também. Ele precisa conduzir. E, então, existem situações que não só eu, mas eu tenho amigos também que têm filhos, que às vezes ele não pode, é difícil ele cobrar o filho dele direto. Tem coisas que ele vai ter que pedir para o filho, e ele, se ele chegar pedindo, o filho vai bater de frente, vai dar aquilo. Ele vai ter que utilizar-se de alguém, né? Vamos dizer, usar alguém para que seja um intermediário dessa correção ali, entende? Sim. Então, particularmente, é isso. O bispo, o irmão acredita que, por ser um termo muito ligado ao neopentecostalismo, ele vem carregado de muito preconceito por conta disso? Esse estigma, assim? Eu acho que a gente tem que sair dos rótulos. Os próprios rótulos hierárquicos, né? Bispo, arcebispo, e depois aí começa a colocar, né, cardeais, e começa a colocar um montão de rótulos, né? E o rótulo do A ao Z é negativo, O próprio pastor pode ser um rótulo, né? É pastor porque fez a faculdade teológica, mas você foi ordenado, não foi. Se não for ordenado, não é pastor. Se ordenado, é pastor, né? Então, as leis hierárquicas, elas vão se distanciando de um conceito puro. Então, o pai existe não para ser chamado de pai, para a relação de paternidade usar. Né? Sim, para viver isso. Para viver. Então, não é importante a nomenclatura, porque vai trazer mesmo esse envaidecimento, vai trazer essa condição, e a pessoa vai usar isso aí com o objetivo de auferir alguma coisa pessoal. E é fora do contexto orgânico do corpo de Cristo. Porque todos participamos do corpo de Cristo. E o seu pai espiritual, por maior que seja, não é o cabeça do corpo de Cristo. O cabeça é um, que é Jesus. Uma vez eu estava vendo, eu trabalho com consultoria e tal, e eu estava fazendo uma consultoria numa empresa, né? E ele mostrou um organograma lá dos vários cabeças, né? E tinham lá 7 cabeças, do Head of Commerce, de departamentos, assim por diante. Eu olhei e falei assim, aqui está a besta, né? Tem várias cabeças. A estrutura organizacional das culturas empresariais são estruturas da besta. E piramidal também. Piramidal e beta ali. Está lá a pirâmide, está lá a besta. E todo mundo acha maravilhoso e quer crescer de cargo. Mas se fôssemos e nos mantivéssemos orgânicos, teríamos o fruto. Pai não é rótulo, haverá vida de maionese, né? Tem de tudo menos a maionese, né? Tem a taxinha, tem a linha de costura, tem não sei o quê. O vidro usou o rótulo. O conteúdo é diferente. Pai é para dizer, aqui está a semente e aqui está o fruto. Reconheceu o fruto, reconheceu paternidade e não usa mais outra situação. Você falou de reconhecimento, bispo. Deixa eu aproveitar, nós estamos indo para o final do primeiro bloco. Como é que vai ser isso daí? Esse pai ele é reconhecido pelo filho ou ele se dá o título? Tem que ser reconhecido. Não pode se dar o título. Como ele disse, ô filho, ô pastor. Olha, se for nessa aqui, vou chamar o advogado. Eu vou querer isso, lembra disso. Então, ele está aí, né? Na sua jovialidade. Ele tem 33. Né? Eu vou fazer 63, né? Agora em outubro. Então, já vi muita coisa acontecer. Né? Eu até passei em frente aqui à Primeira Igreja Batista, né? Meus pais se casaram lá em 1957. Né? Eles se casaram na Igreja Batista. Né? Eu fui membro da igreja, fui apresentado. Então, eu fui à igreja pela primeira vez no ventre da minha mãe. Né? Depois frequentei a Igreja Batista, nunca saí da igreja. Raramente um domingo existiu a minha existência de 62 anos e meio, que não tenha ido à igreja. Então, eu conheço tudo e estou envolvido nesse meio. Existem abusos sérios na questão da paternidade e na questão hierárquica, porque o modelo não é esse.
né? Por mais conveniente que seja você criar as várias cabeças, os vários líderes, chamou de líder, tem que mandar em você, eu que sou o líder, me reporta a mim, ó, você está com essa roupa. Eu já vi abusos de discipulado absurdos. Essa roupa não é boa, não. Sou teu discipulador, põe uma blusa amarela. Meu, que é isso? Você fica, mas que doença é essa? Sim. Que ambiente é esse terrível que torna as pessoas dependentes de alguém e não de Cristo? Para tudo, né? Para tudo. Acho que talvez essa seja a grande lição, né, pastor Anderson? E aí, com a fala do irmão, a gente encerra o bloco e vou chamar o intervalo, que fica nessa dependência onde a pessoa, para relacionamento, procura, né, o pai espiritual, né? Vou colocar aqui entre aspas aqui, até porque eu tenho entendido o conceito que o Bertão está defendendo, não quero ser pejorativo no termo, mas vou trocar de emprego, eu tenho que perguntar, vou mudar de cidade, se vou trocar de igreja, por exemplo, se pode, se não pode. Cria uma dependência absurda e que não é nada bíblica e muito menos uma questão espiritual de ensino e de avanço. Exatamente. Então, é essa questão que é perigosa. E assim, lógico, mas é uma linha que... Existe uma linha, né? Agora, existem pessoas que, infelizmente, ele só consegue avançar se ele tiver uma direção, uma palavra, e aí ele se respalda igual filho. É igual filho. Eu já vi isso daí, enfim, acontecer próximo de mim, do filho ir lá e pedir para o pai para fazer algo, filho já com a idade de autorresponsabilidade, já de maior de idade, pedindo, e aí o pai fala, não, vai e faz. Aí depois quebra a cara e fala, não, o senhor que permitiu. Então, automaticamente, ele inverte a responsabilidade, ele tira das costas dele e coloca na resposta. Então, até quando vai orientar alguém na igreja, eu vejo até a gente como líder, de vários momentos alguém vai chegar e vai pedir uma orientação. Às vezes você, como um cargo, um obreiro, alguma coisa, enfim, quando você é um destaque, não tem como. Se você assumir um destaque, é um professor de escola dominical, qualquer cargo que você tem um destaque, alguém vai vir perguntar alguma coisa para você. E aí você responde e orienta aquela pessoa, a pessoa vai, quebra a cara, vai culpar quem? Vai culpar você. Então, é perigoso. Parece que, e acho que ficou claro, assim, que a linha é muito tênue nessa questão do bom uso do conceito e do mau uso que às vezes pode ser feito também. Deixa eu só colocar, nós estamos terminando aqui o bloco, só 2 comentários que a gente separou lá das nossas redes sociais sobre o tema, e aí eu já chamo o intervalo. O primeiro deles é do Adriano, e ele respondeu assim a nossa enquete, ó. Não digo necessário, mas é bom ter alguém para nos auxiliar. O difícil é encontrar um pai bom. E o Luiz, que ele vai lá oferecer um contraponto, né? Ele fala, ó, isso não tem fundamentação bíblica alguma, lembra-me a doutrina da cobertura espiritual, que a gente também em algum momento chegou a mencionar e falar um pouquinho por aqui também. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que comentou. No próximo bloco eu vou colocar aqui o resultado da nossa enquete também, tá certo? Antes do intervalo, 2 recadinhos para você. Primeiro, da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Então, se você quer estudar as Escrituras Sagradas, estudar teologia, se capacitar para o trabalho do reino, aprimorar, né, o dom, o talento que Deus colocou na sua vida, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Agrade. Anota, porque daí amanhã, em horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade. Além disso, quero deixar aqui para você todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a emissora, conhecer o nosso conteúdo, a nossa programação. Tenho certeza que você vai curtir aquilo que a gente produz por aqui. E é um conteúdo, de fato, relevante, pensado para a família, para edificar a sua vida. Então, tem uma programação variada, jornalismo, entretenimento, debates bíblicos, culto, tem bastante coisa. Vem lá, conhece a nossa programação, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai ficar fã da HIT também. Tá certo? Intervalo rápido, eu Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre esse conceito de paternidade espiritual, recebendo nos nossos estúdios o Bispo Betão e também o pastor Anderson Souza, que já deram as suas contribuições do primeiro bloco, e agora, nesse bloco, eles vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais, a conclusão do tema que nós abordamos e principalmente oferecer para você uma aplicação desse assunto, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, só dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, curte o programa, gosta dos nossos bate-papos e participa aqui do Vejam Só mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente do Vejam Só, tá bom? Então acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, você nos encontra por programa Vejam Só e lá você manda a sua foto. Uma foto simples, uma selfie, não precisa de muita produção, pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Manda a foto que a produção organiza, arruma e a gente coloca no ar. Só não se esqueça de, junto com a foto, mandar o seu nome, a cidade e o estado também, para a gente poder te mostrar aqui, tá certo? Vamos colocar aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje e aí, na sequência, nós vamos mostrar os presentes também que nós vamos mandar para os nossos telespectadores agora nesse mês de abril. Nós vamos começar o nosso passeio lá no Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, e quem vai aparecer aí acompanhando o Vejam Só é a Thalita e a Josilene. Obrigado, minhas irmãs, pelo carinho, por acompanhar o programa também. Thalita e Josilene, minhas irmãs lá do Rio de Janeiro que acompanha demais o programa, participa muito. Vamos lá para o Rio Grande do Norte agora, para a cidade de Natal, capital do estado, e quem vai aparecer aí para você é o Erli Moura, tá aí também acompanhando o Vejam Só, fez ali a selfie. Obrigado, meu irmão, o Erli. Deus abençoe demais sua vida aí, toda a galera de Natal que acompanha o Vejam Só também. Encerramos o nosso passeio lá no Espírito Santo, Vila Velha. Aliás, o pessoal do Espírito Santo tem participado bastante, hein? Muita gente mandando foto também. Um grande abraço à galera do Espírito Santo. Quem vai aparecer aí, acompanhando o Vejam Só, é a Lúcia Maria Barcelos. Obrigado, Lúcia. Deus abençoe sua vida. Muito bacana receber a sua foto também e toda a galera do Espírito Santo. Aliás, recentemente a gente tem recebido aqui no programa também muito teólogo do Espírito Santo, né? Talvez por isso o pessoal esteja participando muito lá do estado também. Então faça você, como os nossos telespectadores, mande sua foto. E nesse mês de abril você vai concorrer à nossa caneca, que nós já vamos mostrar aí para você, tá bom? Essa caneca super especial aí do Vejam Só, para você poder tomar o seu café, seu suco, sua água. E também nós vamos mandar um kit em homenagem ao Dia das Mães, né, que é no mês de maio, mas nós já vamos entregar agora no final de abril. Tá aí, aparece aí uma foto do kit, que foi um kit preparado pelo Shopping do Povo. Então tem Bíblia, tem camiseta, tem uma caneca também, que nós vamos entregar para uma mãezona que acompanha aqui o Vejam Só, tá certo? Esse kit aí preparado pelo Shopping do Povo. Shopping do Povo, aliás, que também é parceiro aqui do Vejam Só. Você já acompanha imagens aí, ó, a loja física do Shopping do Povo, fica aqui bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida São João 816, no centro de São Paulo. Então você que é de São Paulo pode visitar a loja, bíblias, livros, muitos materiais lá para você, vale a pena. Mas você também, tanto de São Paulo quanto do Brasil inteiro, pode acessar esse catálogo pelo site spovo.com.br ou pelo telefone 11, tá bom? Porque o DDD aqui de São Paulo, 95854-3232, 95854-3232. Eu quero agradecer demais ao Shopping do Povo pela parceria aqui com o programa. Inclusive, se você quiser, as canecas do Vejam Só também tem lá no Shopping do Povo. Só perguntar pro pessoal lá que eles vão te orientar direitinho, tá bom? Meus irmãos, nós vamos encerrar o programa, mas não sem antes ouvir as conclusões e as considerações finais dos nossos irmãos. Então, Pastor Anderson inicia, Bispo Betão vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. 3 minutinhos para esse momento, por favor. Então, minhas considerações são as seguintes. Eu tenho um livro chamado Obed-Edom, Guardião da Arca. Lá nesse livro eu falo do conceito de paternidade ali na pessoa de Obed-Edom. E eu cito os filhos. A Bíblia diz que Obed-Edom, né, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, no versículo 4, 5, 6, 7, 8 e o versículo 15, que Obed-Edom gerou filhos de força e homens valentes para o ministério. Ele gerou ali filhos que eram filhos que tinham habilidades para eles exercerem a função do ministério, que na época ele ficou como porteiro do templo e também
cuidou das tesourarias. E eu falo isso. Você como um líder, você como uma figura de responsabilidade. Quando eu uso líder, eu uso você como uma figura de responsabilidade, alguém que tem uma responsabilidade. Você tem que desenvolver esse crescimento na vida deles, mas automaticamente sem usurpar, sem querer levar um benefício próprio, entendendo que o maior benefício é o que Deus te deu, a graça de orientar a outras pessoas. E você que não fica dependente de alguma situação, de uma pessoa, enfim, não fica dependente. Essa pessoa pode morrer, pode mudar, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, e aí você, o que será da sua vida? Se você ficou 100% dependente daquela pessoa. Então, atente-se para isso. Essas são as minhas considerações e deixo o quê? No Instagram, essas coisas. Já apareceram, pastor? Ótimo. Já apareceu lá no Instagram, inclusive, além de agradecer o irmão pelo carinho, pela participação aqui no Vejam Só vou reforçar com o nosso telespectador, se você quiser saber mais sobre o livro que o pastor citou aqui, manda uma mensagem para ele lá no Instagram, que já apareceu aí e que está salvo lá no nosso perfil oficial do programa. Aliás, se mandar uma mensagem falando que viu aqui no Vejam Só, a bênção é duplicada. Eu ensino a escrever livros também. Eu criei um programa de desenvolvimento. Então, você que tem a intenção de escrever um livro, assim como eu tenho vários livros escritos, hoje eu estou com mais de 100 mentorados, ensinando a escrever um livro no passo a passo, do início ao fim. Então, se você tiver o interesse em escrever o seu livro, me manda uma mensagem, fala que veio pelo Vejam Só, vou fazer algo extraordinário para você. Vai ser um pai para você. Vou ser um pai para você. Não pode. Que isso. Desfazer minha fala. Obrigado, pastor, pelo carinho. Muito bacana recebê-lo aqui no Vejam Só também. Vamos lá, bispo, 3 minutos também para as considerações finais. Você tirou minha piada, eu ia falar exatamente isso. Vai ser um pai para você. Mas já estamos dois aqui concordando. Estamos conectados, estamos em concordância. Estamos em concordância. Pronto. Reafirmo que a questão do pai é fundamental e essencial. E olha que Jesus na cruz falou: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele colocou uma relação de intimidade com o pai, que até a figura de Deus que representava a antiga aliança, não vou entrar na questão teológica aqui para não dar outras margens, mas aquilo que era o final de uma aliança foi celebrado como o início de algo eterno pelo acesso ao Pai. Então, declaro muito importante acesso ao Pai. Que você possa ter a intimidade do Pai. Que você possa crescer nessa condição e saber que é Deus o Pai. É Ele que está tornando a você. E Ele comissiona pessoas para que essa condição possa ser multiplicada. Jesus, ele é chamado de filho de Davi, filho de Abraão. Aliás, a genealogia, Mateus 1, começa, um rabino falou assim, você quer ir no Novo Testamento? Já começa errado. Porque filho de Davi, filho de Abraão, se é genealogia, Davi vem depois. Já começa errado. Eu falei, está errado o seu entendimento. Porque ela começa declarando a espiritualidade de filho de Davi ser Salomão. O filho de Abraão ser Isaque. Porque Jesus é aquele que recebeu como sacrifício humano, que é o filho de Abraão, mas como um reinado eterno, que é o filho de Davi. Então ele é o rei que se fez escravo, que se fez servo e sacrifício. Dessa forma nós temos uma perfeita condição, porque Salomão, como filho de Davi, escreveu de tudo, os provérbios, que fala filho meu. Ele fala mais de 50 vezes em provérbios, filho meu. Ele tinha muito clara essa condição. E também Isaque foi um filho tão bom que até na hora de ser ali colocado no sacrifício, ele não falou, tire-me daqui, meu pai é louco. Se seu pai ficar louco, continua ainda sendo seu pai. Obrigado, bispo, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só também. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Inclusive, os contatos também que o bispo Betão disponibilizou já estão lá no nosso perfil oficial. Hebraico Revelado. Entra nesse YouTube que você vai aprender muito. Boa, tá tudo lá para você. A galera do Vejam Só vai entrar também, porque curte demais esse tipo de conhecimento. Obrigado, meu irmão, novamente. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar o programa de hoje. E a gente perguntou lá sobre a necessidade de um pai espiritual. Vamos ver como é que ficou a porcentagem dos votos? 52% votaram e escolheram a opção que é importante essa figura do pai espiritual para uma orientação espiritual. 12%
falando que é útil para o desenvolvimento pessoal, mas não tem muito a ver com a fé. E 36% escolheram a opção que não é essencial, né? Que essa figura não tem importância para esse crescimento. Então, 52% concordando aí com a ideia do Bispo Betão. Então, eu quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência, contribuiu aqui com a reflexão, inclusive mandando o seu comentário também, tá bom? Muito obrigado. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!